Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu queria falar mais algumas coisas relacionadas à liturgia, mas hoje ao espaço sagrado, os ritos, os símbolos da missa. Então selecionei aqui alguns pontos para a gente pensar, refletir e melhorar ainda mais a nossa participação. Eu começo falando da sacristia como um espaço sagrado. A sacristia é um lugar que deve ter zelo, cuidado, limpeza, organização e, sobretudo, silêncio. Às vezes as nossas sacristias, elas têm muito barulho, muito ruído, muitas pessoas se concentrando ali, quando deveria ser um lugar de silêncio, um lugar onde o padre tem que ter um momento de compenetração antes de iniciar a celebração. Então, o cuidado com o espaço da sacristia, com o silêncio, isso é muito importante para as equipes de liturgia. Uma outra recomendação com relação agora já à procissão de entrada, à cruz processional. A cruz processional é aquela cruz que vai à frente na procissão de início da celebração, de início da missa. Ela deve ser sempre uma cruz grande, uma cruz visível. Na hora que chega ao presbitério, essa cruz ela deve ficar sempre do lado direito do altar, a cruz processional. E durante o tempo pascal, a cruz é substituída pelo círio pascal. O círio pascal é aquela vela grande, abençoada no fogo novo, na noite da vigília pascal. Então, durante todo o tempo pascal, quem entra na procissão é o círio pascal e não a cruz processional. E ele deve ficar também ali do lado onde fica a cruz, do lado direito do altar. Com relação ao presbitério, algumas dicas em relação ao presbitério. A palavra presbitério logo lembra que é lugar do presbítero. Então deve ser um lugar onde se deve evitar a circulação de pessoas. Quem está no presbitério é a equipe de celebração. A Assembleia não precisa ficar transitando pelo presbitério durante a celebração. Só a equipe de celebração que fica no presbitério. Então evite, se você não faz parte da equipe de celebração, evite transitar pelo presbitério na hora da celebração ou em outro momento. Ainda dentro do presbitério, eu quero falar da cadeira presidencial. A cadeira presidencial, uma cadeira parecida com essa daqui, é a cadeira onde quem preside a celebração é que ocupa. Uma outra pessoa não ocupa a cadeira presidencial. É só o presidente da celebração, o padre que está presidindo a celebração. A mesma coisa numa catedral, a cátedra do bispo, quem se assenta a ela é somente o bispo. Quando um padre vai celebrar numa catedral, ele senta na cadeira ao lado, não na cátedra do bispo. Então a cadeira presidencial ela tem as suas reservas. Com relação às velas do altar, ou as velas sobre o altar, a liturgia recomenda que não se coloca vela sobre o altar. Geralmente o altar é uma mesa parecida com essa daqui, então as velas elas precisam ficar nas laterais, elas deveriam ficar nas laterais, ou numa lateral ou nas duas laterais, nunca sobre o altar. Sobre o altar a gente evita colocar muita coisa, a única coisa que fica sobre o altar é o missal romano, que o padre segue a missa por ele. É o único objeto que fica sobre o altar, porque o altar é reservado para Eucaristia, ela deve ser centro, nada deve ocupar o altar. Então, se você está em uma comunidade com muitas velas sobre o altar, com muitos vasos de flores, com muitos objetos, tire tudo isso, porque isso não é litúrgico. Na liturgia, recomenda-se que o altar esteja somente com o livro que é o missal romano. Depois, uma outra sugestão é sobre as preces. As preces, elas devem ser feitas sempre da mesa da palavra e não de outro lugar. Ela está dentro da liturgia da palavra, então ela deve ser proferida sempre da mesa da palavra. Diferente dos avisos paroquiais. Os avisos paroquiais nunca devem ser dados da mesa da palavra, porque não é palavra. Os avisos podem ser lidos de uma outra mesa, de um outro lugar, mas nunca dados da mesa da palavra.
Com relação ao amém no final do Pai Nosso, vocês repararam que dentro da missa não se diz amém no final do Pai Nosso? Você reza a oração, terminou, não diz o amém. E às vezes as pessoas, a Assembleia automaticamente terminou o Pai Nosso, já diz amém. Por que não diz amém quando está o Pai Nosso dentro da missa? Porque ele tem uma continuidade. A oração que vem em seguida é uma continuidade da oração do Pai Nosso dentro do rito da missa. Agora, quando o Pai Nosso é rezado fora da missa, num outro contexto, aí sim você acrescenta o amém para o Pai Nosso, mas nunca dentro da missa. E, por fim, sobre receber a comunhão. Parece uma coisa simples, coisa de catequese, mas tem muita gente que recebe a comunhão errada. Errada não, de uma maneira inadequada, né? Você pode receber a comunhão da maneira que você preferir. Pode recebê-la na mão, pode recebê-la na boca, pode receber na boca e de joelhos. Não há problema, você opta como você quer receber a Eucaristia na hora da comunhão. Mas se você for recebê-la na mão, o procedimento mais correto é você estender a mão esquerda primeiro e depois colocar a mão direita embaixo. Por quê? Você vai receber a Eucaristia na mão esquerda e com a mão direita você vai pegar a Eucaristia e vai levar lá à boca. Às vezes as pessoas chegam com a mão fechada, você não sabe se ela quer receber na boca ou na mão, com os braços cruzados e na hora ela abre. Já venha na fila de comunhão com a mão posta, se você for receber na mão, porque você vai facilitar para o ministro que está distribuindo a comunhão, para ele saber como você quer receber a comunhão. Às vezes a pessoa vem com um terço enrolado na mão. Isso também dificulta na hora de você colocar a Eucaristia em cima de um terço. Se você está rezando o terço, na missa não é lugar de rezar terço, em primeiro lugar, reza terço em outro lugar. Você está com um terço enrolado na mão, você vai comungar, coloca o seu tercinho no bolso, deixa ele em algum outro lugar, deixa a sua mão livre para receber a comunhão. Não vá receber a comunhão com um terço envolto na mão, para que o ministro da Eucaristia vá colocar a Eucaristia em cima do terço. Não tem sentido, atrapalha. Por isso, tenha esse cuidado. Então essas são algumas recomendações da liturgia, do espaço sagrado, dos ritos que eu gostaria de deixar para vocês hoje nesse vídeo. Continue lá, dando o seu like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, se você ainda não se inscreveu nesse canal aí, vez por outra eu vou estar postando vídeo, talvez um por semana, então se inscreva lá se você ainda não se inscreveu e divulgue também para as pessoas, a gente vai aperfeiçoando um pouquinho. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus te abençoe.